A paz do Senhor. Bem-vindos ao nosso e vosso programa Memórias na Missão. Este programa de vivências de servos de Deus, a quando chamado do Senhor. Comigo está a apresentadora Alisete Sebastião. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Mito. É uma honra estar aqui outra vez para saber das transformações, o que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos. E estamos aqui. A paz do Senhor, Abel David, bem-vindo a mais uma edição Memórias na Missão. Muito obrigado. É sempre um prazer estarmos aqui, não é isso? Que é para nós relatarmos aquilo que é o nosso trabalho. O trabalho do missionário, o trabalho de todos os servos. É aquilo que cada um entrega-se nesta missão que foi escolhida por Deus. Isso. Hoje temos mais um momento de podermos vivenciar histórias, momentos de servos de Deus, a quando recebem o chamado do Senhor. Manizete, Abel David, que expectativa? As expectativas são grandes, porque cada história é uma história. Cada transformação, tudo que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos é muito bom para nós também e para as outras pessoas que acompanham, para saberem o que Deus tem feito na vida dos seus servos e através deles também poderem transformar e levar o amor para outras pessoas fora da missão. Não sabemos de quem se trata, é uma surpresa para nós. É verdade. Mas estamos todos ansiosos para sabermos como é que foi o atendimento desse chamado, do nosso ou da nossa convidada, não sei de quem se trata. E eu vou estar aqui. É um enorme prazer. Vamos aguardar para o momento. Você que está aí, permaneça ali e acompanhe o nosso programa. Um pequeno intervalo. Jesus Mestre é uma nova história, é uma missão. Para mim, Jesus Mestre é uma história de amor, amor prático, um amor verdadeiro. É dar vida na prática àqueles que precisam e dar amor àqueles que precisam. E todos nós precisamos. Essa é Jesus Mestre para a minha vida. Então nós todos somos Jesus Mestre. Bem-vindo! Estamos de volta a esta parte do programa Memórias na Missão. Alisete Sebastião. Ok, já temos aqui a nossa convidada, já não é uma surpresa para nós. Irmã Jamila Salvador, seja bem-vinda a Memórias na Missão. Obrigada, muito obrigada pelo convite que nos foi feito, sempre que for possível, estamos disponíveis. Ok, estamos curiosos, né, para partilhar. É isto. Conforme dizia aqui o irmão Mito, não é? Que estávamos à espera de uma convidada, já deixou de ser surpresa. Isso. Okay. O nosso muito obrigado. Obrigada a nós. Jamila Salvador. Vai-nos falar um pouco de como é que foi no princípio fazer parte da missão. O que aconteceu, que ideia tinha da missão, depois o que surgiu quando no princípio começou a fazer parte, né, da missão. Sim, porque nós aqui, as nossas memórias na missão é de como Deus lhe encontrou. Como é que foi esse chamado? Pertencia a uma denominação religiosa? O que pensava naquela altura? Como é que foi começar a fazer parte da missão? Só para também acrescentar o que a irmã Lisete acabou de dizer agora, né, e o irmão Samuel, será que esperou alguém que já pertencia, já pertence, aliás, nesta missão,
ir ao encontro da irmã Jamila, ou de uma outra maneira, não é isso? Deus tocou no coração da irmã Jamila para também ser chamada e fazer parte deste trabalho. Quando fui chamada, o trabalho estava mesmo na fase embrionária, né? A princípio mostraram-me algum trabalho que os irmãos que começaram já tinham feito, mas não me chamou tanto, não me deu tanto interesse, não me chamou tanta atenção. Para mim era só mais um trabalho que alguém decidiu fazer, e alguém distribuir alimento, ou no fundo era algo que eu já estava habituada, né? Já conhecia, frequentava um grupo ou uma denominação religiosa que de quando em vez também decidiam fazer uma campanha de donativos, entregar. Pronto, fiquei com a sensação de que era aquilo, né? Okay. Alguém decidiu, vamos juntar, vamos fazer e tudo mais. Mas até o dia que Deus decidiu que era aquele dia, né? Que daquele dia em diante ou eu fazia parte ou eu me desligava totalmente de Deus. Então eu estava numa situação muito precária, estava muito doente e esses irmãos vieram até mim, aperceberam-se da situação que eu me encontrava, oraram para mim e eu fiquei melhor. Então, naquele mesmo dia, eu percebi que aquilo era mesmo uma missão de Deus, né? E que Deus tinha um plano, um propósito que, aliás, já me havia sido informado há bastante tempo. Mas eu não ligava, eu pensava, isso é para me fazer mudar de igreja, isso é para me fazer mudar de grupo. Então, naquele dia eu comecei a perceber que a coisa afinal era séria, que era um Deus vivo e não um Deus que eu estava acostumada a cantar só nos domingos. Era um Deus de todos os dias, de todas as horas, de todos os minutos e que dá instruções específicas. Prontos, então dali eu comecei a ganhar também mais maturidade no trabalho. Comecei a ver as coisas, quando íamos para a distribuição, não era cada um entra onde quer, mas tinham que receber a instrução de Deus, que bairro ir, que casa bater, tudo era depender de Deus e não do nosso querer. Então foi assim que eu entrei na missão. Mas naquela altura entrou na missão, mas sentia que fazia como se fosse uma obrigação, ou naquela altura já sabia que estava a fazer por amor, ou ainda dizia, mas ali, não tenho tempo para isso, ainda tenho que fazer aquilo. Já tinha essa noção que tinha que ter a sua vida 100% dedicada a Deus? Não é bem por ali. No princípio, fruto da nossa, podemos dizer assim, da nossa imaturidade espiritual, da nossa infância espiritual, eu fazia aquilo como uma gratidão, né? Se alguém se preocupou comigo no momento em que eu estava no fundo do poço, então também como gratidão queria fazer também algo por alguém que precisava. Então era mais por gratidão e não por temor, por obediência propriamente dita a esse Deus. Só que não se fazem pessoas maduras do dia para a noite. A pessoa vai amadurecendo consoante aquilo que vê, aquilo que vivencia na vida, no dia a dia com Deus. À medida que fui me entregando, buscando, algum lado que já tinha, quando estou na aflição, buscar esse Deus, mas quando estou bem relaxada, então procurei buscar mais. E isso começou a me fazer vivenciar coisas novas, do ponto de você ver pessoas em estado crítico, os médicos falando, não, podem avançar e a pessoa se sair daí. Do caso de você ver alguém a dormir na rua e Deus dizer, é para ter uma casa, e as ajudas começam a vir para casa sem você perceber,
quem disse nesse que estamos a precisar daquilo? Então, Deus ir suprindo assim a cada dia. Então, ou você é burro demais de não enxergar e aprender, ou você também, Deus te abriu os olhos, Deus te escolheu para você vivenciar essas coisas todas e crescer. Então, cada dia foi um andar, foi um degrau para hoje chegar onde chegamos. Que não é o topo, nem meio do topo, mas que já não é o início, onde saímos. Então ali fez já perceber o que acabou de dizer, né, no início, que conseguiu diferenciar, que não era simplesmente pegar um saco de arroz e ir levar como gratidão. Então já começou a perceber que ali a coisa é mesmo diferente daquilo que nós fazíamos anteriormente. É isso, é isso. Muito bem, e como é que começou também a fazer parte das distribuições? Mas como é que é esse trabalho? Os meios, como é que seriam equipamentos, computador para registrar? Porque é um trabalho muito organizado. Mas quando começou, disse, né, muito bem, estava numa fase embrionária. Mas vamos partilhar um bocadinho, como é que encontrou o trabalho? Quando cheguei, o trabalho existia só de orientações, só de instruções de Deus. Deus já tinha dado as primeiras instruções, que foi o primeiro estatuto da Jesus Mestre, de que haverá isso, haverá aquilo, o trabalho vai ser assim, haverá este, aquele cargo. Havia só instruções, mas material propriamente dito não tínhamos. A primeira reunião que tivemos foi tudo à mão, com folha e lapiseira, tudo a manuscrito. Não tínhamos ainda os grupos formados dos beneficiários, era mesmo ir ali, conforme a instrução que Deus dá em cada lugar. Não tínhamos meios de trabalho. Lembro-me que a primeira câmera fotográfica que adquirimos, pagamos as prestações, senão era mesmo ou nos telefones. Não tínhamos material, mas tínhamos a promessa de que teríamos muitos materiais. E essa promessa como é que foi recebida? Então, ele disse, olhou na promessa mais será, ou então... Se estamos a começar assim, né, com este bocado, um bocado aqui, outro bocado aí, agora dizem que vem uma promessa, sem câmara e em contrapartida aparece uma outra proposta, né? Que olha, vamos ter câmara para filmar. Como é que recebeu? Então você não pedem ajuda. Sim, não pedem ajuda. Como é que pareceu logo? Bem, no princípio, quando vieram essas promessas todas, eu, não tive aquela certeza máxima, né? Mas também não tive dúvida. Por que eu não tive dúvida? Porque houve momentos que antecederam esse momento. As promessas foram dadas a um servo de Deus, né? Como todos nós sabemos, as promessas foram dadas a esse servo de Deus. A vida que esse servo levava, já me deu garantias de que não estava a mentir. Por quê? Porque eu tive experiência muito antes de começar a missão. Esse servo de Deus já me havia dito que já me havia mandado uma mensagem no telefone a dizer que Deus enviou um presente para mim, era para amar, para receber e amar desde o princípio. E dias depois eu me percebi que estava grávida. E numa situação difícil, que não estávamos bem no lar, né? E Deus enviou aquele presente para receber e amar do princípio, então pronto. Foi tudo isso, foi um vivenciar assim, depois foi o casamento deste servo de Deus, que também foi nas condições em que foi, em que nunca tinha conhecido a noiva. Então, quando aproximavam-se os dias para o parto deste tal presente que Deus me enviou, eu trabalhava numa outra província. E esse servo de Deus ligou para mim a dizer que viu o parto, Deus me mostrou o parto, eu e a bebê estávamos bem, que era para descer já, quer dizer, para vir já para o Lubito. Eu pedi a dispensa, vim e 3 ou 4 dias depois dei a luz. Então, essas vivências e mais algumas, que não dá para falar todas aqui no programa, já me fizeram a certeza que não era uma brincadeira, não era uma mentira.
que era mesmo Deus que estava falando. Então fiquei naquela condição de que vamos esperar para ver. Ok. Né? Vamos esperar Mas aí para uma ver. expectativa. Uma expectativa, assim, por ali. E nos primeiros trabalhos também, muitas das vezes, alguns irmãos tinham que ir de monta, apanhar o copapata, levar material de obra, chapas e tudo mais, porque também não tínhamos cabos que davam para fazer esse trabalho. O Senhor mandou construir uma casa, então era mesmo contactar os caminhões para levar terra, pagar e tudo mais. Não tínhamos ainda armazém. Era mesmo um trabalho de principiante, né? Estávamos a começar mesmo a missão. Já dentro da missão, vendo tudo aquilo que Deus informava e via as coisas acontecer, a cada momento tinha certeza mesmo da missão que Deus e a ordem que Deus deu. Ok. Mas já ali mesmo dentro da missão, algumas vezes também orava, não é? Ou ainda continua a orar. Pode explicar mais ou menos esta fase? Pronto, depois dessa fase de eu começar a participar das distribuições, então ganhei uma nova responsabilidade. O que era? Era a vivência espiritual com Deus, porque passei a perceber que era um trabalho que dependia de informação, não era um trabalho que nós próprios decidimos o que vamos fazer a cada dia, porque acredito que também se fosse assim, quando as coisas falhassem, ia nos dar uma tristeza e um cansaço e consequentemente desistência. Então isso obrigou de nós, em cada lugar onde chegamos, perceber o que é que se passa. E como é que você vai perceber? Perguntando? Não, porque às vezes as pessoas mentem. Então tem que perceber, buscar do Senhor. Senhor, ali onde está a me mandar, vamos encontrar o quê? É para fazer o quê? A situação das pessoas que vivem lá naquela casa é qual? Então logo isso nos obriga a ter uma vida diária de constante ligação com o dono da missão, que é Deus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o lado espiritual, o lado da oração, o lado da capacidade espiritual de perceber os assuntos é o cerne, o coração da missão, da Jesus Mestre. Todo o resto é consequência disto que vivemos. Ou seja, cada situação nos perguntamos no dono, aqui é para fazer o quê? Este aqui, o assunto dele é qual? Por exemplo, encontramos uma situação que oramos na pessoa e Deus vai nos informar que este assunto precisa de médico. E qual médico e qual hospital? Então é tudo uma interdependência. É um trabalho em que o dono deve ser 100% presente. Então isso nos levou a outra categoria, a categoria do desenvolvimento espiritual, em que você não fala o que quer, em que você deve perguntar o que o Senhor quer que as pessoas ouçam e não aquilo que você quer falar. E muitas das vezes o que você vai falar não vai agradar o coração de quem vai ouvir, mas é Deus que te mandou falar aquilo naquele momento que aquela pessoa precisa de ouvir, de saber, é aquilo. Então é uma vida de disciplina, de ordem, de organização. Muito boa. Estou mesmo curioso. Boa instrução que nós estamos aqui a receber agora, né, da nossa convidada Jamila. Eu acredito que também tocou aqui a... Sim, isso é muito certo. bom para nós, que Sim. estamos dentro da missão, que nós também vamos crescendo com isso. E também é muito bom levar as pessoas, né, para saberem como é que Deus nos tira, em que situação nós estamos e as transformações que nós estamos sofrendo, embora não conseguimos atingir 100% porque é complicado, temos exatamente, é muito bom para nós. É isso. Jamila Salvador, nossa convidada nesse programa Memórias da Missão. Ali em casa, vamos para um curto intervalo. A paz.
Eu, missionária Eugênia Bento, estou ligada no Repórter Jesus Mestre, aquela televisão que traz à sua mesa a alegria, o amor na prática, aquela televisão que traz para você o amor transbordado ao próximo. Fique ligado, não saia daí, que o Repórter Jesus Mestre tem muitas novidades para você. Não saia daí, aguardamos por si. A paz. Be exalted, oh Lord, our God. Be exalted, oh Lord, our God. Oh yes, you reign. Lift you up. Be exalted, oh Lord, our God. Be exalted, oh Lord, our God. Oh yes, you reign. Be exalted, oh Lord, our God. Be exalted, oh Lord, our God. Oh yes, you reign. We lift you up. We lift you Mighty Savior, faithful Jesus, mighty You never fail. Savior, Your love endures. faithful You never change. Jesus, I'll live forever. mighty You never fail. Savior, Your love endures. faithful You never change. Jesus. I'll live forever. We lift you up. Bem-vindo. Nosso e vosso programa, esta última parte, Memórias na Missão. Estamos aqui com a nossa convidada, Jamila Salvador. A conversa está boa, está muito agradável. A irmã Jamila explicou de como é que encarou a oração e que o fundamental, o núcleo da missão é essa comunhão, né, que nós temos com Deus, mas ficou aquela curiosidade, como é que foi pela primeira vez orar, encarar a oração, quando lhe disseram, ore nos outros também. Foi uma experiência um pouco difícil, que eu muitas das vezes nem gosto de lembrar. Por quê? Porque não tinha conhecimento de que mandar a enfermidade sair e a enfermidade obedecia. Não, nunca passou pela minha cabeça. Eu sempre dizia, não, Deus também formou os médicos para isso e tudo mais. Então, lembro que uma das orações, a pessoa estava endemoniada, o demônio brincava com o corpo da pessoa, cerrava os dentes e fazia tudo mais alguma coisa. Eu no meu coração só dizia, mas esses irmãos estão a ver que essa precisa ir urgente no hospital. Mas eu pronto, não dizia nada, ficava assim com aquilo. E de tanto eu ver os outros, eu pensava que a oração era gritar. Eu pensava que se eu gritasse, se eu desse bafo, o demônio só com os gritos já saía. Então eu gritava muito, gritava e depois, ao meio da oração, já estava com a voz afônica, toda rouca e cansada, era muito cansativo, sim. Então, à medida que fomos crescendo, né, fomos percebendo que não é o tom, não é a maneira, é o poder de Deus dentro da pessoa. Por quê? Porque, na verdade, quem vai mandar embora o demônio, quem vai tirar a enfermidade, quem vai curar a pessoa é Deus.
né? Você só está sendo usada como instrumento. Você até pode fechar os olhos e dizer, Senhor, que isso sai ou que aquilo sai. E pode até sentar ver a pessoa só por meio do telefone e tudo mais. É Deus quem faz, é o poder de Deus. Então isso obrigou a quê? A aumentar os níveis de percepção, de busca, de perceber o que Deus está te informar naquela situação em concreto. Não é um copy-paste, como se diz, né? Todos os dias, quando aquele vier com problema no olho, a oração é aquela. Quando aquele vier com desarranjo intestinal, a oração é aquela, vou orar na água para ele beber. Não. É para cada situação específica, a orientação específica que Deus está dando para aquele assunto. Se a pessoa tem dor de cabeça, se a pessoa tem dor de barriga, se a pessoa tem poderes sexuais, se a pessoa tem poderes familiares, é Deus que vai informar através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te dizer, olha, ora ali. A pessoa vai chegar e vai dizer assim, todos os bebês que eu tive morreram. E Deus vai te informar se é no útero, se é na cabeça, se é para mandar embora o espírito que rouba os filhos dela. Então, cada situação específica, cada situação é uma situação, não há situações idênticas. Pode haver enfermidades idênticas, mas a maneira como vamos lidar não é idêntica. Por quê? Porque as maneiras em que foram adquiridas não são as mesmas. Então, a oração é isso. Não é só despejar 1 milhão de palavras ali, citar passagens bíblicas, o Salmo e tudo mais. Parece até que estamos a entrar num estado de loucura, só de falar tanta coisa, não. Muitas das vezes nem se fala. Muitas das vezes um simples toque na região que está o problema e Deus limpa. Ok, foi muito boa, né? Ter explicado esta parte que também nos deixou agora muito comovente. E depois de ter orado esta mesma pessoa, né? Qual foi a sensação que sentiu? Que realmente eu também, afinal, consigo, né? Com isto, por que eu não pude estar já aqui mais tempo, né? Nesta missão? É uma sensação muito boa, muito agradável. Por quê? Porque você se sente, afinal também eu posso. Okay. Porque você fica a pensar que só são os pastores e os padres, os altamente preparados que podem fazer isso. Mas afinal não, Deus pega quem Ele quer. Muitas das vezes Deus conhece quem o mundo não conhece, né? E aqueles que nós pensamos que são os tais que fazem, às vezes Deus não conhece, não usa. Está a perceber? Então você se sente, afinal eu valho alguma coisa, Deus me escolheu assim mesmo como eu sou. Então dá um sentimento de alegria lá dentro, né? De gratificação a Deus por ter te escolhido para isso. E como eu havia dito no princípio, não é do dia para a noite, porque eu me lembro neste dia, ainda tive que dar boleia nessa pessoa que oramos. E eu cheia de medo no volante, meu Deus, isso aqui é tudo bom para o carro. Como é que vai ser aqui dentro do carro? Eu não vi o caminho para chegar em casa e deixar a pessoa em casa dela. Então, isso foi nos ajudando a crescer, a perceber que nós não combatemos pessoas. Ou seja, Deus não combate as pessoas, Deus combate os espíritos maus, o diabo, os demônios. E uma vez a pessoa está livre deles, não tem como termos medo da pessoa, porque não é ela, é os espíritos que estavam dentro dela. Muitas das vezes convocados, outras vezes metidos mesmo assim, outras vezes da pessoa já carrega esses espíritos desde a infância e não sabe. É por ali. Ok, eu acho que este aqui é que fez com que a irmã talvez acreditasse mais, né, melhor dizendo, e ir buscar este Deus de maneira diferente daquilo que a gente também posso dizer assim que nós aprendemos porque a no pessoa Glória. se sente que através dela, N pessoas
podem até ser curadas, as pessoas podem mudar a vida de N pessoas através de ti. Isso é muito bom. Muito bom. É isso. Jamila Salvador, o que mudou? Que transformações surgiram naquilo que é a estrutura, em casa, a forma de lidar com as situações, né? Ok. Que transformações, fala um pouco, que transformações surgiram na irmã Jamila? Talvez aqui acrescentando mais, né? Com a vida profissional também, não é assim? Em todas as áreas, porque quando nós somos chamados, né, nós encaramos a vida de uma maneira diferente. Certo. Mas estando dentro da missão, vivenciando, vendo tudo isso, então Essa nós, forma já de exatamente, já ver, temos uma maneira de encarar diferente. Então hoje, como é que é a irmã Jamila Salvador, na maneira de pensar, de ser, de agir, de lidar com as pessoas? Sobretudo na missão que o Senhor te chamou da Jesus Mestre. É isso. Eu digo assim que hoje Deus me ensinou a ver as coisas de maneira diferente. Me ensinou a olhar com outros olhos. Até então eu sempre achei que era uma pessoa excepcional. E até na denominação onde eu frequentava, confessam, as pessoas vão, o padre confessam. E eu dizia assim, vou confessar para Deus se eu nem tenho pecado. Tá percebendo? Eu achava que era uma ótima pessoa, mas afinal não era. Eu não era. Então Deus me mudou. Deus me ensinou a olhar para mim própria, para dentro de mim. Então dentro de mim haviam elementos do meu caráter muito desagradáveis para Deus que eu não conhecia, mas que Deus soltou. Então comecei a ver, eu afinal sou assim, eu afinal tenho isso. Não, Senhor, eu não quero ser assim. Então também começou uma luta comigo lá dentro. Senhor, isso tira, isso tira. Outra coisa que Deus também me mudou era a precipitação. Eu era muito precipitada, principalmente quando havia doenças em casa. Eu já queria correr para o hospital, queria fazer, hoje o Senhor me ensinou a ser calma, a perceber primeiro a situação. Se eu não estou a perceber, buscar dos outros irmãos essa situação é como, faço como. Como é que devemos ir ao médico, isso é assunto de oração. No meu serviço igualmente eu lido com pessoas, lido com vários estratos sociais. Então Deus vai me fazer perceber cada assunto que me vem. Aliás, eu nunca quis ter a profissão que tenho, porque eu achava que era muita responsabilidade. O próprio Deus encarregou-se de abrir um concurso público para eu participar. E Deus me disse assim, é para concorrer dessa vez, porque então, até então eu nunca concorri. Então eu ficava assim, meu Deus, mas essa profissão exige isso e aquilo e tudo mais. Mas Deus sabe o que faz e hoje a cada dia eu percebo mais o porquê que Ele me quer lá. Porque são N situações que nos chegam e muitas das vezes as situações que nos chegam não é resolvido no fórum judicial, mas a nível mesmo do trabalho de Deus, desde problemas regulares, doenças, enfermidades, pessoas que aparecem lá com um assunto, mas quando você vai perceber, e muitas dessas pessoas hoje são os nossos beneficiários permanentes que recebem ajuda material, escolar, alimentar, espiritual. Então é para isso que o Senhor me cria lá. Hoje também sou uma pessoa mais paciente, hoje já sei ouvir. Eu não sabia ouvir. Eu dizia assim, quando eu penso uma coisa, se alguém me contradissesse, eu dizia assim, não tem problema, para ti é assim, para mim é assim. Esse é o teu pensamento, esse é o meu. Mas hoje eu já sei perceber o porquê que o outro pensa assim, espero. Deus lá mais à frente ou no momento vai me mostrar, não, ele tem razão, a situação é assim. Por outro eu poderia dizer assim, que eu não sabia ouvir. E isso me trazia também muitos problemas no lar. Porque o meu esposo não é de falar, é muito calmo, vai observando, e isso lhe causava também uma fadiga, um cansaço. Hoje ele já fala por quê que ele fala, porque hoje já sei ouvir. Então ele já me aconselha também, não, aqui eu acho que devia ser assim, vamos perguntar de Deus se esse assunto vamos fazer como. E isso tem nos ajudado.
Com os irmãos também. Antes eu tinha aquilo. Não, esse me encontrou. Aquele me encontrou. Já me encontraram na missão. Hoje aprendi. Claro, nós não somos perfeitos. Perfeito é só Jesus Cristo. Mas estamos todos os dias na busca dessa perfeição, tentando mudar. Então, hoje eu percebi que não interessa quem é o primeiro. O Senhor pode a cada momento buscar vários. Interessa quem permanece obediente àquilo que Deus instrui. Se eu sou primeira, se eu sou antiga, se eu comecei, mas não faço aquilo que o Senhor está mandando fazer, não obedeço, não dou amor, então eu nem sou sequer nem que fosse a mim que me tivessem dado a missão, a instrução, né? Então isso faz de nós pessoas humildes, pessoas agradáveis, que havendo algum problema, as pessoas não vão pegar nos mais velhos, vão pegar na ti, porque quando você abre a boca não é você, é Deus que está falando por meio de você, e você vai levar paz onde há confusão. Bonita história. Sim. E agradável. Então hoje se sente uma mulher madura. Não madura, né? Mas no caminho. Hoje já não sou aquela onde eu saí. Estou todos os dias a sofrer essas transformações, de ver a vida com outros olhos, de me tornar pequena diante das situações para engrandecer os outros, para engrandecer Deus. Que Deus seja conhecido por todo mundo, né? Isso vai obrigar de nós a ser o quê? Humildes, né? A ouvir, a perceber, a reconhecer, acima de tudo a não querer ter razão. Quanto sofrimento nós afinal vivemos, né? Muito. Sem termos conhecido Deus. É isso. Pelas transformações todas que a irmã Jamila acabou de descrever aqui agora. Muito bom, e vale a pena continuarmos e a permanecermos também a Deus. Basta aceitar Deus e permanecer obediente. Obedecer e renunciar muita coisa. Para Sim. dizer que a irmã Jamila teve de renunciar muita coisa para ser a Jamila que é hoje. E com a ajuda desta transformação que a irmã Jamila teve aqui agora, né, e acabou de dizer, acredito que muitas das tuas colegas, né, por isso na área profissional, também devem estar a ser transformadas agora, não é isso? Sim, porque através das nossas vidas, né, através dos nossos atos, da nossa conduta, muitas pessoas também conseguem. Em casa também eu penso que a sua família também em casa já é uma mãe diferente, porque acredito que a mãe que é hoje não é aquela mãe do antigamente. Hoje com filhos, com os filhos também já tem uma outra postura, assim. É muito bom. Vida boa. Vale a pena estarmos a Temos o privilégio de Deus estar, presta, né? como diz o nosso irmão Nilson. Exato. Deus presta. Presta, e de que maneira? Deus realmente presta. É verdade. Neste ambiente, né, muito agradável, temos o privilégio de estar aqui com a Jamila Salvador. Nunca é demais saber mais um pouco, né? Já dentro da missão, Jesus Mestre tem algumas responsabilidades. Qual é esta responsabilidade? Ou quais são essas responsabilidades que tem? Como está a ver essa responsabilidade? E sempre obedecendo a ordem de Deus em cada passo, né? Com essas responsabilidades que tem dentro da missão, consegue dar conta de tudo, consegue conciliar a vida profissional e a vida familiar. Porque as responsabilidades aqui não são poucas também. Prontos, então como ia dizendo, a cada dia desde lá atrás do começo, o trabalho só tem vindo a crescer. Da maneira que o trabalho vem vindo a crescer, o próprio Deus também se responsabiliza de organizá-lo. Deus é muito organizado. Então ele vai atraindo pessoas, servos de Deus também, para auxiliarem esse trabalho. Porque uma pessoa sozinha não ia conseguir fazer o trabalho, a missão. Então, na missão Jesus Mestre, hoje chegamos num nível
em que estamos distribuídos por cargos, por categorias, uns dependem de outros, outros dependem de outros e todos dependem de Deus. Então, o trabalho tem várias escalas, né, ou supervisões, desde o alimento, o estoque, o apoio escolar, a oração, o apoio moral, a saúde, as obras. Então, todas essas áreas têm um responsável. Hoje, a Jamila Salvador é responsável para a administração da Jesus Mestre Angola e para a África. O que é ser responsável da Jesus Mestre para Angola e para a África? É velar pelos interesses da Jesus Mestre cá no território nacional. Tem também a presidente da Jesus Mestre Angola, que é administradora geral para Angola e África, trabalha diretamente com a presidente. O nosso trabalho é velar pelos beneficiários, pelo apoio escolar, as propinas que pagamos, o desenvolvimento desses alunos nas escolas, os transportes escolares dos beneficiários que pagamos, a alimentação periódica, a saúde dos nossos beneficiários, a condição em que vivem, as habitações e tudo mais. Todo esse trabalho, os beneficiários que precisam de obra em casa, os que precisam de construção de uma casa, todo esse trabalho eu devo orientar, fiscalizar o trabalho que é feito e trabalho com os meus colaboradores, né, ou podemos dizer assim, os nossos supervisores, que estão mesmo no campo, né, de cada situação, nos apresentam e nós também apresentamos nos nossos superiores. É um trabalho muito grande, é um trabalho muito organizado, que exige muita obediência e muita responsabilidade. Agora, o próprio Deus que me chamou para esse trabalho, também é o próprio Deus que me deu um lar, que me deu uma família, que me deu um esposo, é o próprio Deus que me deu um emprego profissional. Então, Ele vai me ensinar a gerir como devo lidar com cada assunto. Vai me dar também forças. Por quê? Porque nós sabemos que o trabalho em casa é pesado, mas Deus também vai me dar pessoas que vão estar comigo. O meu esposo é um esposo muito presente com as crianças. A senhora que eu tenho em casa é uma senhora muito atenciosa. Deus também não vai me pôr pessoas que vão, em vez de me ajudar, me prejudicar. Então é todo um trabalho interligado. Eu consigo estar presente lá no trabalho profissional, consigo estar aqui. Quando eu não estou, eu ligo. Eu tenho comunicação com a presidente. E em casa, vice-versa. É um trabalho que o próprio Deus vai te dar sabedoria de como lidar em cada assunto. Claro, não vai ser bom aos olhos de toda a gente, porque vão ter sempre que reclamar, a Mila agora já não aparece mais, nos problemas de família já não está, nas festas de família é por ali. Sempre vai ficar alguém chateado, porque a madrinha não nos procura, porque a filhada não nos procura. Por quê? Porque são decisões, são escolhas. A partir do momento que Deus te escolheu, você não vai estar disponível para tudo, mas não quer dizer que você não vai saber dos assuntos. Você vai saber porque o próprio Deus vai te informar. Em algum assunto vai dar para intervir, em outros assuntos não. Em outros assuntos o próprio Deus vai estar lá em representação de ti. Por quê? Porque você vai pedir, Senhor, nesse assunto, por favor, coloca a tua mão. Você não está lá, mas Deus está agindo. Então, quando a pessoa se doa para Deus, é mesmo para Deus. Não vai ter tempo para estar em outras situações, em outros convívios que antigamente eram normais. Por quê? Porque o teu ser já não faz parte daquilo. Ou porque não, o tempo já não é o mesmo. Está percebendo? Então é isso. É uma transformação que não vai agradar a todos, mas que o servo deve se preocupar simplesmente em agradar aquele que eles chamam que é Deus. Isso, muito bom. Essa conversa. Belas memórias, bonitas memórias. Muitas experiências. Muitas experiências. E muito aprendizado também. E estamos a beber aqui agora da nossa convidada. Tranquilo. Servir Deus é preciso muita obediência e permanecer e a cada dia ser mesmo transformado. É verdade. É isso. Muito obrigada.
Missionária Jamila Salvador, foi um prazer, aprendemos muito. Espero que vocês aí em casa prestem bem atenção em cada palavra que foi dita aqui, porque isso que nós fazemos é para resgatar as vossas vidas, é para vos louvar também a Deus, é muito bom. Agora, vai deixar uma mensagem para todos que nos acompanham e têm acompanhado o nosso trabalho. A câmera é sua. A mensagem que eu hoje vou deixar a todos ouvintes, telespectadores do programa Memórias da Missão e não só, a todos acompanhantes da JMM TV, que é a televisão do amor, a televisão da Jesus Mestre, a televisão que Deus mandou para levar a missão, para mostrar a missão dele. É que todos nós devemos a cada dia buscar esse Deus que não precisa ter muita intimidade para perceber que há milhões de anos que se fala dele. Se não fosse o Deus que é, se não fosse esse Deus glorioso, já tinha desaparecido no tempo, como desapareceram muitos outros. Se ele permanece até hoje é porque ele é Deus. É um Deus glorioso, é um Deus misericordioso. A vida diária de busca com esse Deus vai nos ensinar a nos autopoliciarmos, a nos observarmos quando estamos a sair da linha, quando estamos a sair do limite, quando estamos a sair do ensino primário, do evangelho primitivo que Jesus Cristo ensinou, que é dar o amor, que é levar o amor. E vamos deixar de viver as práticas que foram adquiridas por alguns povos, que são muitas das vezes regras de vivência de muitos nós. Devemos simplesmente buscar esse Deus maravilhoso, perceber a vontade dele para a nossa vida, perguntar o que devemos fazer em cada situação, em cada circunstância, em cada momento, em cada condição em que nos encontramos. Porque vos garanto que se assim procedermos, vamos ter paz, vamos ter alegria, vamos ter maturidade espiritual, vamos ter crescimento, vamos ter, acima de tudo, felicidade. Felicidade é essa que não se encontra nos bens materiais, na vida profissional, no dinheiro que ganhamos, mas felicidade é essa que encontramos nas simples, mas belas coisas que só Deus pode oferecer. Para todos, a paz do Senhor, Deus abençoe, Deus dirige. Amém. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigada. Jamila Salvador, Anisete Sebastião, Abel David, você ali em casa, obrigado por estar do outro lado e acompanhar o nosso programa. A paz do Senhor.